Fala, elfinhos! Tudo bem com vocês? Gente, finalmente Coreia nos presenteou com uma série muito boa. Eu falo finalmente, porque eu raramente assisto série coreana e pra mim é complicado, gente. Muito complicado. Mas eu realmente gosto desse tipo de série, mistério, ação, aventura que a Coreia traz. Eu acho que eles são muito assertivos com terror também, eu já falei isso no outro vídeo. E a gente teve uma super estreia esse ano, que foi Aprendendo a Lição. Cara, que série boa, emocionante, tem histórias boas, né? Eu sei que é um pouco pesado, né? Pode dar gatilho para algumas pessoas por causa dos temas que são muito sensíveis, mas é uma série muito necessária. Principalmente quando a gente fala da Coreia, todos os problemas que tem em instituições, no colégio, bullying, tudo que a Coreia já mostrou, já fez. Cara, é uma série muito boa. E eu já vi alguns pedaços, tá, dos episódios, mas eu não assisti inteiro. E eu falei, cara, eu quero fazer análise dessa série. Nem que seja só do episódio 1, né, porque tem 10 episódios. Mas eu preciso trazer, gente, porque essa série é muito boa. Então, vamos nessa. Esse episódio já começa com o Dae-Sol sofrendo muito bullying, sendo humilhado. Eles chamam de boneca, colocando, né, o esfregão na cabeça dele. Uma cena bem lamentável logo no começo, que a gente tem já um retrato do bullying. Todos os episódios, né, de Aprendendo a Lição, no começo ele contextualiza o que o aluno, o que o professor, o que tá acontecendo de errado. Ele dá uma contextualizada para depois tratar o problema, né? E eu gosto que eles tratam o problema de forma bem racional, sabe? Não é nada que fosse fora da realidade, né? E a gente tem também o Gyeongmin. Eu vou tentar falar o nome dele certo, tá, gente? Eu sou ruim de coreano. O Gyeongmin, ele é um personagem muito interessante, assim como o Dae-Sol, porque a gente tem um contexto bom aqui. O Dae-Sol foi o primeiro que confrontou, né, o valentão, e acabou apanhando e sofrendo todas as consequências por isso, provando que na teoria que muitas pessoas podem falar do tipo, se alguém tá te ameaçando, tá te fazendo mal na escola, é só revidar, é só bater, e a gente sabe que a história não é bem assim, né? Eu gostei muito desse contexto sendo reforçado nesse primeiro episódio. E aqui a gente também tem o Gyeongmin ouvindo a conversa dos professores e vendo que ele, como estudante, né, um aluno, que sempre tem que recorrer a adultos para resolver a situação, porque ele viu que o próprio amigo dele não conseguiu resolver a situação, vê que até os professores são imponentes nessa situação. Ou que eles não querem resolver, porque ali parece também um pouco de desinteresse, né, da parte dos professores. Os professores têm muito medo. Eu senti muito medo aqui nessa primeira cena, quando eles comentam até sobre uma professora que levou né? Não, ela levou T, né? De um aluno, Tesou. E essa informação é muito importante, essa informação e essa conversa no começo pro desenrolar da série, muito, né? Sem dar spoiler, mas ela é muito importante. E então a gente tem todo o contexto aqui sendo contado. Um que queria buscar ajuda. Então, a gente vê claramente que as vítimas não estão ali simplesmente apanhando e sofrendo porque querem, né? E não procurar ajuda. Eles procuraram, mas vê que nenhuma solução deu certo. Isso é um ponto muito importante da narrativa pra gente entender aqui. Em sequência, a gente tem esse detestável, né? Fazendo bullying com os dois capanga dele. Ele, né, que agora eu não lembro o nome, mas enfim, não tem importância. Por ele ser filho do governador e futuro presidente, né, futuro concorrente, vai concorrer à presidência da Coreia, ele acha que pode fazer o que quiser na sala. Então, um absurdo, um autoritarismo absurdo, né, ocorre até dentro da sala de aula por corrupção, né, que é um dos motivos que o DCE, que é o departamento que é apresentado aqui pra gente, ocorre. Justamente por isso, e é um dos pontos que eles falam, corrupção dentro das escolas. Aí eles têm, cara, cara, é uma coisa tão absurda. Você vê que tem muita correlação com a corrupção, porque como que eles levaram vodka pra escola, né? Também, por que eu tô questionando isso, sendo que eles estão sentando a porrada no aluno a ponto dele sangrar e, né, não acontecer nada?
sendo a vodka é o de menos, né? Então eles voltam a maltratar o Gyeongmin, porque o Daeseo tirou a própria vida. Aí, inicialmente a gente pensa que é por causa do bullying, mas o buraco é mais embaixo, né? Que o episódio vai explicar isso também. Mas aí ele volta a ser saco de pancadas e ele fala uma frase no começo, nossa, que eu achei muito forte. Essa série já começa com muito impacto, né? Ele fala uma frase no começo do tipo, eu torço todos os dias pra estar doente, né? Não era exatamente isso. Eu torço todos os dias pra estar doente, pra eu estar mal, pra acontecer alguma coisa, pra eu não ir pra escola. É um sentimento tão forte que você percebe no começo, de querer fugir, de querer largar, de querer sair daquilo. Cara, eu vou falar um negócio que não se compara a essa situação, né? Obviamente que o garoto tá sofrendo muito, mas me fez me lembrar quando eu trabalhava com telemarketing e eu torcia para as pessoas não atenderem o telefone. Um sentimento assim de eu não quero que atenda o telefone porque eu não quero ter que fazer isso, porque era muito ruim a gente atender as pessoas, a gente ligar para as pessoas odiavam e maltratavam a gente, era uma coisa assim. E esse sentimento, claro que nem eu disse, tá sendo completamente diferentes, mas entendo esse sentimento, essa impotência, essa vontade de prefiro estar doente do que ir pra escola, porque lá é o inferno, lá é pior que tudo, lá eu não consigo viver, sabe? É um sentimento que é muito forte, logo no começo, que é apresentado pra gente, e a gente entende completamente o personagem. E aí aparece o nosso Tibo, o nosso mais, né, cara? Inclusive apareceu um vlog da esposa dele. Eu acho que a esposa dele, eu acho que não deve ser teatro, parece ser a esposa dele. Pra mim no YouTube achei muito interessante. Enfim, tô dizendo do ator, tá, gente? Mas aí aparece o Yadin. Vou falar o nome dele errado por enquanto, tá? Aparece o nosso King, o professor, porque o Gyeongmin tava apanhando horrores no corredor, e daí ele parece, dá um pé do ouvido no Pia, que Pia já perdeu audição, depois bate nele de novo, Só um tapinha! É muito bom, né, cara? É uma cena maravilhosamente satisfatória. E aí os professores chamam ele. Como assim o DCE pode fazer isso? Porque o DCE é um departamento novo, né, gente? Pra colocar ordem em escolas corruptas com casos sérios e graves, né? Eu vi eu vi o vídeo, agora eu não lembro da influenciadora que era, acredito que ela seja coreana, tá? Que ela falou que muitos desses casos, ou todos, não lembro se ela falou todos, mas são casos reais da Coreia. Eu achei um pouco preocupante, um pouquinho só preocupante, né? O fato dela ter falado isso. Acredito veemente nela, tá? Mas aí ele explica pros caras. Você não pode fazer isso! Ele é filho do futuro presidente da Coreia, não sei o quê. É tudo medroso, tudo peida na farofa, não tem coragem de nada. E ele fala, que seria do mundo, né? Se os adultos começassem a ter medo das crianças, dos alunos. Que coisa, né? É pra se questionar. Eu adoro que tem frases de impacto pra gente parar e pensar. Aí tem o Capanga 1, que ele fala demais. É a pessoa debochada, né? Que gosta de zombar até mesmo do falecimento de alguém. Tem esse tipo de pessoa, né? Existe. Só que, pro azar dele, o outro, o Capanga 2, que já tinha apanhado, o Capanga 1, agora quase perde o beiço, né? Quase perde o beiço. O Valentão leva um pé do ouvido também. Ele é muito forte, né? O Edin, nossa, gente. Que homem. Uau, Yuan, né? Vou aprender a falar o nome dele. Eu vou assistir o próximo episódio, vou aprender a falar o nome dele. Ele é muito forte, gente. E faz todo mundo pagar prancha. Gente, pagar prancha é muito difícil. Vocês já tentaram pagar prancha? Horrível. Começa a ver todos os músculos. Mas é uma boa punição, né? Pra esse filho da mãe. Eu achei muito legal dessa cena, porque é uma disputa de poder que começa a acontecer ali dentro, né? Dos alunos também todos imponentes diante do PA, eles não obedecem o próprio professor para obedecer um aluno, pelo suposto poder que ele tem. E aí, se ele não exercer esse poder e força sobre o Valentão, os alunos não irão obedecer ele. É uma questão de... Eu vejo muito de exemplo que é dado aqui nessa série. Do tipo, preciso começar a reeducar esse daqui para mostrar aos outros. Porque tanto autoritarismo
bullying, né, chacota, tudo que ele fez pros outros também é uma forma de exemplo. Mostrar, eu tenho poder, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Ele quer exercer alguma coisa, ele quer exercer algum poder e autoridade sobre os outros, né? O nosso querido valentão aqui, né? Querido não, né? Ele. Mas ele quer exercer algum poder. E quando vem alguém com mais autoridade que desmancha esse teatro dele, ele começa a perder, né? Aí o pai dele vai lá, claro que o pai dele vai lá pra ver o que está acontecendo. Também recebe uma invertida do nosso querido Yadin, que também todos os, inclusive não só dele com os alunos, mas também ele com os pais, os professores, é maravilhosamente satisfatório, que parece ser pessoas que nunca foram enfrentadas, pessoas que nunca receberam esse tratamento, né? Então, para elas, tudo se resolvia muito fácil, se resolvia de um jeito muito tranquilo, porque eles não tinham ninguém com autoridade para bater de frente. Agora que o Yadin tem um patrocinador, que é o ministro, né, que criou o DCE e tá ajudando ele tem patrocinador forte, que é alguém pra lutar pra você. A gente aprende nos C-dramas, né, de época principalmente, que se você vai lutar, que se você vai, seja no harém, seja na guerra, você precisa ter um apoio muito forte em autoridade do seu lado, né? No caso, o Yadin tem o ministro. Por isso que dá uma segurada aqui no pai do valentão, senão ele também não conseguiria fazer isso. Mas é interessante também. A gente tem um ótimo diálogo. Inclusive, eles estão no cu, olha. Que tem na Coreia. Tem mais cu. Viaja. Perdi a linha. Depois que eu tava editando. Ai, juro pra vocês. Enfim, sempre tem uma cena comendo macarrão. E é uma cena muito importante. Porque essa série não só vai ali pra punir, fazer justiça. Que é uma coisa que eu já volto a falar que eu não tô de fora. Ele fez de novo! Mais uma vez! Que a gente vê os episódios de Garoto de Fora. Mas aqui não basta punir quem merece. Precisa tratar as vítimas que ficaram. Precisa tratar as cicatrizes, o que aconteceu, né? É um fato aqui. E o Yadin fala com o Gyomin sobre ele precisar se defender, né? Tem uma cena anterior pra ele fala pra ele correr e fala que ele tem que contar. E ele fala, mas eu já contei, não deu em nada, então você vai contar com outra pessoa, você precisa insistir. É sobre não desistir, né? Ele fala sobre não desistir, não abandonar. Você precisa continuar até achar uma solução, até achar alguém que vai te ajudar, que vai mudar essa situação. Porque se você desistir, eles vencem. É tipo isso, né? E é muito importante, porque o Yadin, ele fala assim, eu tô falando o nome dele errado, com certeza. Mas ele fala que pra ele começar a lutar, né? A se impor, pra ele mudar essa realidade. Mostrar que tem que começar a viver a vida dele, né? Não é questão que o Gyomin seja covarde, é uma questão que ele realmente não sabe os meios, né? E ele é só um jovem, né? Um jovem estudante. Então é muito importante esse conselho dele nesse momento do episódio. Aqui a gente tem o Sr. Ministro, que eu já amo esse personagem, né? Ele vai ser confrontado lá pelo governador, o pai do Valentão. Também tem uns diálogos interessantes. Ele pergunta, né? A gente até então não sabe no começo do episódio por que ele criou o DCE. Fala pra ele, mas... Ai, não manda pra escola do meu filho. Ele manda pra escola, porque você tem que mandar pra escola. Do meu filho tá com dor de cabeça. Tira daqui, não sei o quê. Então ele vai confrontar quem tem autoridade, né? O governador. Porque é assim. Porque quem criou o programa que vai ter poder pra tirar o programa de lá, que é o ministro. O ministro fala, a gente tá em fase de teste, vamos deixar acontecer. Cara, esse ministro tem nervos de aço, por dizer. O cara tem muita postura. Muita postura. A gente vai ver mais pra frente que ele detesta esse governador, mas o cara tem muita postura, né, gente? Não desce. Em sequência, a gente começa a ser revelado todos os podres, né, do governador. É revelado o assédio, é revelado corrupção, é revelado tudo, bababá. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. E aí ele se questiona pro cara, ele entra em desespero. Oh my God, não só acabou minha carreira política, acabou a minha carreira em geral. Aí ele entra em desespero e pergunta por que o ministro fez isso com ele. E ele fala, pra pegar teu filho, preciso derrubar você. Tudo isso porque ele tá, tipo assim, colhendo
as consequências do que ele mesmo plantou, né? De todas as coisas ruins que ele fez também, e também do filho ruim que ele criou. Muito boa, cara. Cena maravilhosa. Sequência, né? Como o pai dele foi preso, se ferrou, perdeu tudo. O filho também começa a pagar o pato. Os capanga começam a zoar o valentão, tacando uma vassoura na cabeça dele, humilhando ele. Antes disso, ele tinha batido a cabeça no vaso pra não querer trabalhar, né? Ao ponto. Ou querer se vitimizar. Que ódio desse personagem. Personagem detestável. Muito bom, ator, tá? Fiquei com um ódio real de você. Inclusive. E, tá, gente? Tô pulando umas partes pra não contar o episódio inteiro, né? E aí a gente tem uma cena também muito importante do Gyeongmin olhando pra cima. Talvez pra mim a melhor parte do episódio dessa história é essa parte aqui do Gyeongmin. Porque, gente, não basta a gente saber que... A gente sabe quem que é o causador de todo o caos, o causador de todo o mal, se a gente também não se auto-perdoar sobre algumas coisas. O Gyeongmin, ele carregava uma grande culpa por não ter se imposto, por não ter protegido o amigo dele, por não ter feito mais, poderia ter evitado. Na cabeça dele, ele pensa assim, né? E eu acredito que muitas pessoas, quando lidam com a perda de alguém, elas devem ter esse mesmo pensamento de, será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Será que eu poderia ter, sei lá, ajudado essa pessoa de algum modo? Então o Gyeongmin, ele tem um sentimento, além de todo medo e toda infelicidade daquela situação da que ele tá vivendo, do que aconteceu com o amigo dele. Ele tem uma amargura e uma tristeza muito grande dentro dele ainda, que não foi curada, sabe? Até que aquelas cenas que ele tá perto também do beiral, né, lá de cima do terraço, são reflexo disso. Mas quando ele tá lá em cima e o Jin pega ele vê que ele realmente ele não quer partir, né? Ele quer continuar vivo. Você vê pelo desespero dele. Tanto que ele não resistiria até então, né? Se ele não tivesse tanta força de vontade pra viver. E é um momento muito de auto-perdão, muito forte. O Gyeongmin fala pra ele, não foi sua culpa. Porque realmente essa culpa que ele leva, né? Por ter passado o bastão e deixado o outro virar o mosca morta, né? Que ele era antes. Deixou o amigo dele virar o mosca morta e ele não fez nada por isso. Então, o Yojin fala pra ele, não se arrependa de nada, não se sinta culpado. Tem esse diálogo pra tratar aí um pouquinho o Gyeongmin, tratar um pouco a cabeça do Gyeongmin em relação a isso. Cena muito boa, gente, fortíssima. Aí o Valentão surda, tenta botar fogo. É aquilo, né, gente? Uma pessoa que tá acostumada com poder, um narcisista que tá acostumado com poder, com autoridade, sendo um escroto. Ele cai, ele não aguenta. Ele tem que acabar com alguém, ele tem que surtar, ele tem que fazer algo absurdo. E ele tenta fazer algo absurdo que é tacar fogo. Só que quando o Yojin taca fogo no chão e o fogo vai pro lado dele, ele desespera, né? Aí a covardia bate forte, né? Tinha que falar pra ele. Ai, por que você está sendo tão terrível pra mim? Você não foi ruim pro Daesou? Você não pensou nele? Todas aquelas vezes que você fez aquelas ruindades, aquelas coisas horríveis. Quando você falou aquelas coisas horríveis, ele não pensou, né? Ai, gente, é muito bom ver gente escrota se foda. Porque, em paralelo, a gente tem essa cena aqui do Daesou, e a gente entende melhor que não foi só apenas pelo bullying que toda aquela tragédia aconteceu com ele. Começou a perseguir o pai dele. Isso não é a primeira vez que eu vejo numa série coreana, tá? Sobre famílias, família rica ir lá perseguir a família de um aluno pobre pra tentar ferrar a família. Não é a primeira vez. Eu vi isso em Boys the Flowers. Acho que é uma coisa assim, vocês não conhecem. É um clássico, gente. Clássico. Apesar de ser romance, ele tem bem isso, sabe? Acontece bem isso. E eu acho que essa cena mostra novamente a pressão que o Daesou sofreu, né? Tudo isso. E fala, meu Deus, o que eu faço o que você quiser? Aí o Valentão fala pra ele, então você deve tirar a própria vida. Muito forte, né, gente? Muito forte. Porque ele não desistiu por ele, o Daesou. Ele desistiu por outra pessoa. O pai dele estava sendo prejudicado, porque o pai dele foi lá lutar por ele, foi protestar para tentar ajudar o filho para conseguir voz, porque eles são pobres, e tentou arrumar voz, e aí o governador mandou ferrar a fábrica do pai dele, e ele não queria que o pai dele fosse perseguido, porque a dor das pessoas que nós amamos é muito mais forte do que a dor que nós sentimos em nós, né? Porque a gente pode sofrer com
com outras pessoas. E o Daisol sentiu isso profundamente. Então, é muito triste. O final do Daisol é muito, muito triste. Mas, apesar de tudo isso que aconteceu do Daisol, pelo menos a gente vai ter um ar de justiça, porque o menino é preso, acusado de ter causado, ele e os capangas são acusados de terem causado o final do Daisol, e o pai dele é preso também, então a gente tem um final aqui, finalmente justo, pro Daisol descansar do caso, né? E finalmente tem um desfecho. Continuamos com cena, cara, eu fiquei muito emotiva, eu juro pra vocês, fiquei muito emotiva com esse episódio já de começo da Aprendendo a Lição. E a gente tem uma cena final que, como eu já assisti uns pedaços, eu lembro muito spoiler também, é porque eu não tava assistindo, tá? Mas eu já vi já entendi o contexto dessa cena aqui também, né? Eu não vou contar se vocês não assistiram ainda, mas um peso muito grande, muito grande. E os coreanos, quando tem uma lápide, né? Um túmulo de alguém, eles colocam uma árvore pra apresentar a pessoa. Eu acho isso muito bonito nessas culturas, né? Asiáticas costumam fazer isso. Não sei se é exclusivo coreano, acho que não, mas eu acho muito bonito esse tipo de homenagem, de memória pra pessoa. Ai, gente, muito, muito boa essa série. Tá de parabéns! Quem criou essa série, gente? Eu tô louca pra ir pro segundo episódio, gente, mas me contem aí embaixo o que vocês acharam do primeiro episódio de Aprendendo a Lição. Deixem também o meu like. Se inscrevam no meu canal se vocês não são inscritos. E digam aí, vocês querem continuação dessa saga? Se não querem, eu quero muito continuar, gente. Eu tô muito amando essa série, demais. É isso, elfinhos. Um grande beijo pra vocês. Cuidem-se da sua cabeça, da sua mente. E se estiver muito ruim, também perdoem-se. Principalmente. Beijos. Fui.